Sim, eu quero que a luz de Deus que um dia em mim brilhou. Precisamos falar muito e muito de santidade para nós nos convencermos de que devemos ser santos e santas. Essa tônica nós vamos colocar sempre no nosso programa, porque, na verdade, nós queremos que todos um dia estejamos no céu, junto com aqueles que já partiram e que estão lá, junto com a nossa Mãe Maria Santíssima, junto com todos os anjos e santos, juntos com o nosso Deus que é uno e trino. Mas para ser santo, é imprescindível que se tenha intimidade com o Senhor. E quando é que eu passo a ter essa intimidade com Ele? Quando eu busco uma relação com meu Deus muito profunda. Quando nós somos capazes de dizer como São Paulo, depois que ele teve aquele seu primeiro processo de conversão e buscava seguir tudo que Jesus ensinava, ou tinha ensinado. E São Paulo declarou: já não sou eu que vivo, mas Cristo que vive em mim. Precisamos chegar a esse ponto também. Se isso acontecer, nós estaremos sendo santos e santas. É o mesmo que dizer como Jesus disse: minha vontade é fazer a vontade do meu Pai. Todos nós temos essa necessidade. Sermos íntimos com o nosso Deus, sermos unidos profundamente com a Trindade Santa. Isso envolve a experiência do nosso dia a dia, a vivência de cada momento, e isso durante toda a vida. Claro que sempre há que ter um começo, e pode ser hoje, pode ser agora. Você quer? Esse começo implica olhar para a vida de Jesus e fazer como ele fazia. E o que era isso que ele fazia? Ele se retirava para o monte, porque ali ele sentia que podia ter melhor essa intimidade com Deus Pai. Retirar-se para o monte é buscar um local onde a gente vai se sentir mais próximo de Deus. Jesus deu uma dica, ou melhor, ele nos ensinou como é que nós devemos fazer isso. Depois você confere lá em Mateus, no capítulo 6, versículo 6 também. Fácil, Mateus 6,6. Quando Jesus fala que nós devemos entrar no quarto, ficar a sós em intimidade com Deus. Nós temos falado muito da oração aqui no nosso programa. E ela é necessária para que haja essa intimidade com Deus. Porque pela oração, a gente vê o nosso Deus, o nosso Senhor, como um amigo. E aí nós nos dispomos a falar com Ele, do nosso jeito, da maneira pessoal, cada um como sente que é possível fazer isso. Se a gente está triste, a gente fala da nossa tristeza. Se a gente está alegre, a gente expressa essa alegria para Ele. Agradece mesmo por estar se sentindo assim, por ter um desejo satisfeito. E se a gente precisa de alguma coisa, a gente sabe que pode pedir. Pedir e pedir sem medo. Se você ainda é das pessoas que têm dúvidas de como orar, preste bem atenção. Para nadar, é preciso entrar na água e nadar. Mexer com os braços, com as pernas, exercitar o movimento de respiração, o corpo. Então, para orar, nós também temos que entrar em oração. Muita gente, e que está na igreja, muita gente
que está junto com outras pessoas que oram, elas sentem essa dificuldade. É preciso a gente entender que orar é ter essa consciência de estar na presença de Deus, esse Deus que nos quer falar e que também nos quer ouvir. Esse é um esforço somente do ser humano. Só nós, seres humanos, temos essa capacidade de orar. E é uma certeza, não existe um método único de oração. Ninguém pode dizer, você só vai estar orando se fizer dessa ou dessa maneira. O importante é que a gente descubra o melhor modo de ter essa intimidade com Deus. Isso a gente faz no dia a dia. A minha experiência me mostrou várias formas de estar orando, várias formas de estar em intimidade com Deus. Às vezes, eu até pego, por exemplo, um jornal. Começo a ler o jornal. E ao ver as notícias que estão ali, eu entro em oração. Eu começo a falar com meu Deus sobre os acontecimentos, sobre as necessidades, por exemplo, do nosso país, pedindo a Ele que cuide de nós em cada eleição realizada, para que aqueles que foram eleitos sejam realmente pessoas que vão fazer o bem. Vejo manchetes que me lembram coisas do passado e eu então falo para o Senhor a respeito disso, converso com Ele. Não pense que para orar você só tenha que estar de joelhos, somente tenha que estar de olhos fechados. Não. A oração é algo que brota do coração. E em todos os momentos a gente pode estar orando. É claro que a gente deve reservar um tempo do nosso tempo para ficar a sós. Querendo mesmo, desejando. Senhor, eu quero estar agora contigo. Então escolha esse local. Pode ser um canto da sua casa. Pode ser você no seu carro dirigindo. Pode ser você estacionando à beira-mar. Procure, descubra qual é o lugar que você pode ficar mais à vontade para ter esse momento, um momento especial, único com Deus. Um momento em que você para todas as suas atividades, em que você se determina, agora eu vou falar com meu Deus. Se nós fizermos assim, a gente vai dia a dia tendo mais intimidade com Ele. A gente pode também, muitas vezes, para poder começar a orar, ouvir uma música. Uma música instrumental, simplesmente. Porque ouvindo o som do instrumento, a gente para. A gente fica apenas deixando que algo dentro de nós se processe. Faça uma ligeira experiência agora. Esqueça tudo que está a seu redor. E ouça apenas o teclado exprimindo uma música para você.
Eu garanto que você sentiu até vontade de ficar assim o resto do programa, ouvindo a música e entrando em comunhão com Deus. Na medida em que você faz isso, você vai desejando mais e mais essa vontade de estar junto com Ele. Faça como quiser, deitado, em pé, sentado, de joelhos, basta colocar-se na presença. Pode ser difícil no início, mas você pode fazer essa experiência. E aí você vai falando. E depois para escutar Deus, pois Ele quer falar. E Ele fala por meio da sua palavra, fala pelas circunstâncias, fala por meio de outras pessoas. Mas para início, pegue sempre a palavra e deixe que essa palavra mostre que Deus fala conosco, tal como está na música que nós vamos ouvir. A vossa palavra, Senhor, é sinal de interesse por nós. A vossa palavra, Senhor, é sinal de interesse por nós. Sim, eu quero que a luz de Deus que um dia em mim brilhou jamais se esconda e não se apague em mim o seu fulgor. Sim, eu quero que o meu amor ajude o meu irmão a caminhar guiado